Você sabia que existem histórias sobre criaturas marinhas tão gigantescas que poderiam engolir navios inteiros? Hoje vamos mergulhar nas profundezas do oceano para explorar um dos maiores mistérios da mitologia nórdica. O temido Kraken. Essa criatura lendária, descrita como uma lula ou polvo colossal, teria o poder de destruir embarcações com seus enormes tentáculos e até criar redemoinhos capazes de engolir qualquer coisa que ousasse cruzar seu território. Antes de nos aventurarmos nesse conto fascinante, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade épica que trazemos por aqui. Pronto? Então se arrume aí na cadeira e embarque nessa jornada. Capítulo 1. O nascimento de uma lenda. O Kraken é uma das criaturas mais icônicas da mitologia nórdica, evocando medo e fascínio ao longo de vários séculos. Descrito como um monstro marinho colossal, semelhante a uma lula ou polvo gigantesco, ele era conhecido por aterrorizar marinheiros que se aventuravam nos mares nórdicos. Dizem que seus tentáculos eram tão grandes que podiam envolver e esmagar vários navios inteiros de uma única vez, enquanto seu corpo colossal era frequentemente confundido com uma ilha flutuante. A primeira referência registrada ao Kraken remonta ao século X, em manuscritos islandeses como Örvar Odder. Esses textos descrevem dois monstros marinhos lendários, o Hafgufa, que poderia ser o próprio Kraken, e o Lindbak. Os marinheiros da época acreditavam que essas criaturas habitavam as águas profundas do Atlântico Norte, próximas à Noruega e à Islândia. Mas o que teria inspirado essas lendas? A resposta pode estar no encontro com e observação de animais reais, como lulas gigantes que existem até hoje. Imagine um marinheiro viking, naquela época, encontrando uma criatura tão imponente, nunca vista antes, em mares desconhecidos. A mistura de medo, fascínio e imaginação transformou esses encontros em histórias que atravessaram gerações. Essas lendas não apenas destacam o poder do Kraken, mas também refletem o temor que os antigos navegadores sentiam pelos oceanos. Para eles, o mar era um lugar cheio de perigos e mistérios, onde criaturas colossais podiam surgir a qualquer momento. Mesmo sem provas concretas, os relatos sobre o Kraken permanecem vivos, alimentando o imaginário popular e inspirando obras de arte, literatura e cinema. O Kraken não é apenas uma criatura mitológica, ele é um símbolo dos mistérios que o oceano guarda e do poder incontrolável da natureza. E enquanto os mares continuarem sendo um dos territórios mais inexplorados do planeta, sua lenda continuará a inspirar curiosidade e temor. Capítulo 2. Um monstro de proporções colossais. Imagine navegar pelos mares gelados da Noruega e avistar algo tão colossal que sua mente mal consegue compreender. Assim é descrito o Kraken, uma criatura de proporções inimagináveis, cujos tentáculos gigantescos podiam alcançar comprimentos assustadores. As lendas falam de um monstro tão grande que, à distância, marinheiros acreditavam estar diante de uma ilha flutuante. Mas quando se aproximavam, descobriam que essa ilha se movia e possuía vida própria. De acordo com os relatos, o Kraken podia atingir até 2 quilômetros de extensão, um tamanho que supera qualquer criatura marinha conhecida hoje. Com tamanha dimensão, ele era capaz de envolver navios inteiros com seus tentáculos, esmagando as embarcações com facilidade. Muitos marinheiros contavam que, ao serem capturados pelo Kraken, a última coisa que viam era o escuro abismo de seus olhos e a vastidão de sua forma ameaçadora. Não bastasse sua capacidade de destruir navios, o Kraken também era descrito como o mestre das profundezas. Quando mergulhava rapidamente nas águas geladas, causava enormes redemoinhos que sugavam tudo ao seu redor, incluindo embarcações inteiras. Essa habilidade mortal fez com que muitos marinheiros temessem atravessar certas regiões do oceano, consideradas o território do Kraken. Embora as descrições possam parecer exageradas, é possível que o Kraken seja inspirado em lulas colossais reais, criaturas que habitam as profundezas do oceano. Essas lulas, apesar de serem menores do que o Kraken lendário, ainda possuem tamanhos impressionantes e são capazes de lutar com predadores como as baleias cachalotes.
Seja como um monstro mitológico ou um reflexo das criaturas reais, o Kraken continua sendo um dos maiores símbolos do medo e do fascínio que o desconhecido inspira na humanidade. Capítulo 3. Kraken na cultura pop e no cinema. O Kraken, esse monstro colossal que emergiu das profundezas dos oceanos nórdicos, é muito mais do que uma criatura lendária. Ao longo dos séculos, sua imagem evoluiu para se tornar um ícone na cultura pop, inspirando histórias, filmes e até mesmo jogos de videogame. O fascínio pelo Kraken se deve à sua natureza misteriosa e aterrorizante, que cativa a imaginação coletiva. Uma das representações mais icônicas do Kraken na cultura pop foi no filme Piratas do Caribe, O Baú da Morte. Nesse longa-metragem, o monstro é retratado como uma criatura devastadora sob o comando do temido pirata Davy Jones. O Kraken é mostrado atacando embarcações, com seus tentáculos gigantescos, destroçando navios e arrastando marinheiros para o fundo do mar. Essa interpretação não só trouxe a lenda para o grande público, mas também consolidou sua posição como um dos monstros marinhos mais famosos da história. O Kraken também é frequente em jogos de videogame, como Assassin's Creed 4, Black Flag e Sea of Thieves. Em ambos, ele é retratado como um desafio formidável para os jogadores. Suas presenças nesses jogos reforçam a ideia de um oceano perigoso e cheio de segredos. Na literatura, o Kraken também deixou sua marca. Poetas como Alfred Lord Tennyson escreveram sobre ele, capturando sua aura mítica. Também há referências ao Kraken em séries e quadrinhos, onde é representado como uma força primordial ligada às águas profundas. Essa criatura lendária transcendeu o folclore nórdico para se tornar um verdadeiro ícone cultural. Seja como um monstro aterrorizante ou uma figura simbólica, o Kraken continua a inspirar e assustar gerações. Através da cultura pop, ele permanece vivo, alimentando nossa curiosidade e temor pelos mistérios do mar. Capítulo 4. Realidade ou ficção? A lenda do Kraken provoca um fascínio constante, mas até onde ela se sustenta em fatos? Muitos estudiosos e cientistas consideram que a história pode ter origem em avistamentos reais de lulas gigantes ou colossais, criaturas que habitam as profundezas dos oceanos e podem atingir impressionantes 14 metros de comprimento. Na época dos antigos marinheiros, a aparição de uma lula desse porte seria facilmente exagerada em narrativas orais, transformando-a em um monstro colossal como o Kraken. A primeira tentativa de classificar cientificamente a criatura ocorreu no século XVIII, quando o naturalista Carolus Linnaeus mencionou o Kraken em seu livro Systema Naturae. Embora a criatura tenha sido retirada das edições subsequentes, essa inclusão inicial reflete o impacto cultural e a percepção de que ela poderia ser algo mais que uma lenda. Além disso, relatos históricos de marinheiros e pescadores descrevem ataques de grandes criaturas marinhas, muitas vezes envolvendo embarcações danificadas ou desaparecidas em regiões remotas. Fenômenos naturais, como redemoinhos e tempestades inesperadas, também podem ter contribuído para alimentar o mito. Esses eventos poderiam ser associados ao Kraken, reforçando sua reputação como destruidor de navios. Hoje, avanços na exploração dos oceanos e em tecnologias de pesquisa revelaram muito sobre as criaturas abissais, mas ainda existe um vasto desconhecido. Cerca de 80% dos oceanos do planeta continuam inexplorados. Quem pode afirmar com certeza que não há algo nas profundezas que inspirou a lenda? Seja como um produto da imaginação ou uma interpretação exagerada de eventos reais, o Kraken permanece como um lembrete do mistério e do fascínio que os mares exercem sobre a humanidade. Afinal, é no desconhecido que a lenda e a realidade se encontram. Capítulo 5. O Kraken no imaginário coletivo. Ao longo dos séculos, o Kraken consolidou seu lugar como um dos monstros mais fascinantes do imaginário coletivo. Essa criatura marinha com tentáculos imensos e uma presença ameaçadora se tornou símbolo de medo e mistério em relação às profundezas inexploradas dos oceanos. Sua lenda é um reflexo da relação complexa entre a humanidade e os mares, misturando curiosidade, admiração e terror. O Kraken é frequentemente descrito como a personificação dos perigos que os marinheiros enfrentam. Para os povos antigos, o oceano representava o desconhecido,
e criaturas como o Kraken simbolizavam as forças incontroláveis da natureza. Muitos mitos o colocavam como uma punição divina ou um protetor furioso contra aqueles que desrespeitavam os mares. Essas histórias frequentemente alertavam sobre a hubris humana, sugerindo que o Kraken surgia para punir os imprudentes. Além de seu simbolismo em culturas antigas, o Kraken ganhou vida em outras formas de expressão cultural. A literatura, por exemplo, o retratou como um ser misterioso e imbatível. Poetas como Alfred Tennyson escreveram sobre sua imponência, enquanto livros de aventuras náuticas o usavam para elevar o drama e o suspense. Em muitas dessas representações, o Kraken era um lembrete de que, por mais avançada que fosse a civilização, o oceano ainda guardava segredos que desafiavam a compreensão humana. Hoje, o Kraken é um dos monstros mais reconhecíveis do folclore mundial. Ele está presente em jogos, filmes e outras mídias, muitas vezes representado como um adversário formidável e um teste à coragem humana. Essa criatura permanece um símbolo de mistério e aventura, capturando a imaginação de gerações e reafirmando o fascínio ininterrupto pelos segredos das profundezas marinhas. Capítulo bônus: Kraken e os mistérios não resolvidos dos oceanos. Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície do nosso planeta, mas menos de 20% deles foram explorados. Essa vastidão inexplorada dá margem a inúmeras lendas, mitos e teorias sobre o que pode estar escondido nas profundezas. Dentro desse mistério, o Kraken se destaca como um dos símbolos mais icônicos dos segredos marítimos. A ideia de que criaturas colossais possam habitar os abismos oceânicos não é apenas fruto da imaginação humana. A descoberta de espécies como a lula colossal e a lula gigante deu um toque de realidade às lendas. Esses animais, embora não tenham o tamanho descrito nos contos do Kraken, ainda são incrivelmente grandes e muitas vezes misteriosos. Uma lula colossal, por exemplo, pode atingir até 14 metros de comprimento e pesar centenas de quilos, mas há teorias de que existam exemplares ainda maiores nas profundezas inexploradas. Além das lulas gigantes, outros fenômenos marinhos inexplicáveis também alimentam as teorias. Estranhas correntes, redemoinhos gigantescos e sons subaquáticos de origem desconhecida, como o famoso bloop, registrado em 1997, são frequentemente relacionados a possíveis criaturas que habitam o fundo do oceano. Será que o Kraken, ou algo semelhante, poderia ser o responsável por esses eventos? Essa é uma questão que continua fascinando cientistas e entusiastas do mundo inteiro. Os avanços na tecnologia de exploração submarina, como drones subaquáticos e submarinos de alta profundidade, têm ampliado nossa compreensão dos oceanos. No entanto, cada nova descoberta parece trazer mais perguntas do que respostas. Até que ponto a lenda do Kraken é baseada em fatos? Poderiam existir criaturas colossais ainda desconhecidas por nós? O Kraken, seja como mito ou representação de algo real, permanece como um lembrete do quanto ainda há para descobrir sobre os oceanos. Ele simboliza a curiosidade humana e a busca por respostas em um mundo cheio de mistérios. Talvez o verdadeiro Kraken esteja lá fora, esperando para ser descoberto. Ou talvez ele já esteja entre nós, escondido nas sombras de histórias que ainda não conseguimos compreender completamente. Conclusão: o Kraken pode ser apenas uma lenda, mas ele nos lembra que o mundo ainda tem muitos mistérios para serem desvendados. Seja real ou fictício, ele é uma parte importante da mitologia e da cultura pop, fascinando gerações com sua grandiosidade e poder. Se você gostou dessa história e quer explorar mais criaturas lendárias, deixe seu comentário e diga qual monstro marinho ou terrestre devemos investigar a seguir. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos que também adoram histórias de arrepiar. E lembre-se, os mistérios do mar são tão profundos quanto a nossa curiosidade. Até a próxima, galera!